Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da Cristina Advocacia, um quadro novo que a gente está trazendo aqui, onde a gente traz as principais dúvidas acerca de um tema. E o tema de hoje é para você, empreendedor que está sofrendo com diversos ou até mesmo muitos problemas trabalhistas na sua empresa e quer descobrir uma forma de como reduzir isso de certa forma. Eu sou a Biel, diretor de marketing aqui da Cristina Advocacia, e para responder as perguntas a respeito desse tema, eu trouxe aqui o Dr. Sérgio Cristino. Olá, Biel, tudo bem? Como você está? Tudo tranquilo? Tudo certinho, Sérgio. Acho que hoje é um tema muito importante para qualquer empreendedor no Brasil hoje, né, Sérgio? Acho que problema trabalhista, assim, querendo ou não, é uma área do direito aí que, de certa forma, tem inúmeros casos, de certa forma. Verdade, Biel. O trabalho no Brasil, né, ele tem uma situação um pouco complexa com alguns empreendedores, assim, digamos, né? As grandes empresas hoje, elas já têm uma situação mais tranquila com relação à contratação de funcionário, cargos, funções. Então, é muito mais tranquilo a relação patrão-empregado. Agora, as pequenas empresas, às vezes até por falta de conhecimento do empreendedor, eles sofrem, né, com a maneira de lidar ali com o funcionário de uma forma geral. Porque o funcionário não é aquela pessoa que simplesmente chega e vai trabalhar, né? Ele tem os seus compromissos, mas também tem os seus direitos. E entender essas obrigações e os direitos dos funcionários é essencial para um bom relacionamento, no caso, entre empregador e empregado. Entendi perfeitamente, Sérgio. Aí, assim, hoje, quais são os principais problemas trabalhistas, assim, de certa forma, que a gente mais vê que acontece nas empresas? Abel, por incrível que pareça, a informalidade ainda é o que traz mais problemas, né? Então, muitas empresas têm dificuldade, às vezes financeiras, e acabam que não registram funcionário, Uhum. não pagam hora extra, ou se pagam, pagam por fora da folha de pagamento, né? Às vezes o patrão combina uma coisa com o funcionário e acaba, no decorrer do tempo, pagando outras coisas, não cumpre o acordado, né? Questão de regras gerais, de horário de almoço, horário de saída, vestuário. Então, assim, algumas coisas que em teoria são básicas, né? Que não, você não veria dificuldade para implementar numa relação patrão-empregado, é o que causa mais complexidade aí em ações trabalhistas, que algumas pessoas vão cobrando aquelas situações que foram acordadas e não foram pagas, ou que ele, no caso, trabalhou, exerceu o direito e também não teve a sua remuneração em cima Por disso. mais básico que seja, assim, é muita coisa básica pra você ter, se lembrar ali, de certa forma, de você tomar o cuidado, de você se salientar, de certa forma, né? Abiel, isso acontece muito em pequenas empresas, porque assim, se você pensar bem, o empreendedor, ele acaba sendo, muitas vezes, operacional, ele acaba sendo Já é o administrativo, RH, ele o acaba financeiro. sendo... Então, ele não consegue tomar conta do todo, né? Então, essas situações hoje, apesar que, né, assim, existem muitas possibilidades de você terceirizar setores, né, específicos dentro da empresa, né? Você pode terceirizar o setor administrativo, você pode terceirizar alguns outros setores, mas muitos empreendedores, até os mais antigos, às vezes não conseguem enxergar isso como uma realidade para a empresa, ou acha muito oneroso, que às vezes não é, né? Porque às vezes você tem um custo mensal, mas o que você evita depois com o tempo é muito mais vantajoso do que você ficar o tempo todo correndo risco, né? De certa forma, sim. Aí, assim, Sérgio, como que pro empreendedor aí que a gente falou, que é um perfil aí, de certa forma, aquele empreendedor que toma conta do RH ali da empresa, toma conta do financeiro, quais as práticas, assim, para esse empreendedor hoje que não tem, de certa forma, condição de terceirizar o departamento ou, sei lá, contratar uma pessoa especializada no assunto que ela pode tomar para se precaver já desses problemas trabalhistas na empresa dela? Gabriel, eu acho que a primeira situação aí é você ter uma análise mais concreta da sua empresa, né? Muitas vezes, algumas pessoas, elas acabam contratando pessoas e essas pessoas, às vezes, não têm uma qualificação ideal para aquela função e ele acaba gerando um custo e não obtendo resultado. Então, o que seria importante para o empreendedor aí, principalmente aquele empreendedor de menor porte, que tem dificuldades financeiras até para poder fazer uma contratação, apesar que existem empresas hoje especializadas em contratar, né, funcionários com perfil adequado para aquele cargo que você precisa.
Só que muitas vezes o próprio empreendedor ele não consegue trazer a função correta do seu colaborador. O que ele precisa ali, de certa forma. Exatamente. Ele acaba contratando para uma situação e a pessoa acaba fazendo outra, né? E aí ocorre um desvio de função que também é uma situação que pode gerar um problema trabalhista, entendeu? Entendi. Aí, assim, então, no caso, pelo que você falou, até dessas práticas, tem uma importância significativa você guardar tudo. Até você falou na primeira pergunta, você falou que, assim, é muito importante você documentar tudo, deixar tudo guardadinho ali para caso você venha a sofrer algum problema trabalhista no futuro. Existe uma importância, então, nesse armazenamento dos documentos, tudo certinho. Não, isso é imprescindível, né, Biel? Hoje em dia, se você pensar bem, né, não só no relacionamento patrão-empregado, mas né, tem um ditado aí no jurídico aí que fala quem paga mal paga duas vezes. Então, se você tem né, os compromissos acordados com o funcionário, por exemplo, folha de pagamentos, pagar salário, hora extra, os recolhimentos das obrigações ou qualquer outra situação que você tenha de relação com o funcionário, né, você tem que documentar. Né? Então, se você tem um contrato de trabalho, assim, existem possibilidades, dependendo do acordo ou convênio do decídio coletivo que tem a categoria e o tipo de empresa, existe possibilidade até de contrato individual entre o patrão e o empregado. Tem algumas empresas que têm essas situações. Então, isso tem que ser documentado, porque numa eventualidade de você sofrer uma ação trabalhista, eles podem cobrar lá o que seria dos últimos 5 anos. E você não tem lá totalmente documentado pagamento de férias, pagamento de 13º, pagamento das horas extras, mesmo que errado, mesmo que por fora, entendeu? Entendi. Você pode vir a ter que pagar tudo isso de novo, uma vez que né, ali no momento o funcionário consiga comprovar que de fato fez hora extra, ou ele alega o não recebimento das férias e você não tem o documento que comprova o pagamento. Então, você, mesmo tendo pago, você pode vir a ter que pagar novamente. Aí, para esses documentos aí que a gente falou, 5 anos aí, para deixar guardado ali, seja ali na nuvem, ou seja o papel, 5 anos é crucial, que é o que pode sofrer problemas trabalhistas. Exatamente. A questão da relação patrão-empregado, né? Hoje, até com a facilidade que nós temos da tecnologia de você poder digitalizar documentos, ficou muito mais fácil, né? Se você pegar, né, normalmente os escritórios contábeis tinham o hábito de guardar documento das empresas. Então, existia um escritório contábil que alugava salas para poder guardar documentos. Caraca. Né? E muitos devolviam, depois começou a ficar insustentável, a situação começou a devolver para as empresas. E o que acontecia com muitas empresas? Elas pegavam aquele documento que os escritórios devolviam e jogavam fora. E aí, ocorria de sofrer uma ação trabalhista, mas cadê o documento? Não, a gente devolveu para você. Não, mas eu não peguei não, foi devolvido, tá aqui, ó, você assinou que recebeu. Daí o cara não tinha o comprovante. E não tem o que fazer nesse caso. Ou seja, vai ter que pagar de novo. Aí, assim, aproveitando, falando em riscos, para as pessoas, assim, para os empreendedores, no caso, que não quiserem que se negligenciam, de certa forma, de fazer, tomar esses cuidados, essas medidas, quais são os riscos que eles podem ter? Hoje em dia, a gente tem algumas empresas que tem, até bonito você ver lá, entre missão, visão e valores, que são algumas né, estratégias que as empresas usam, os pilares das empresas e tal, mas que muitas empresas na prática não aplicam. Né? Então, o que a gente fala assim, né? Uma empresa ela teria que ter ali, um exemplo, umas regras claras para poder passar né, para os seus funcionários. E dentre essas regras, elas também têm que ter as próprias, entendeu? Então, uma empresa que quer se manter no mercado, que ela tem o intuito de crescer, ou que ela busca angariar um mercado ainda maior, se ela não tiver uma organização interna, né, e aonde ela consiga trazer corretamente quais são as suas obrigações, né, quais são os seus deveres, né, que documentos têm que ser arquivados, as orientações que tem que passar para o funcionário, as obrigações do funcionário, ela vai ter problema sempre. Então, assim, hoje o empreender já não está aceitando mais o amadorismo. Né? Não é um tema da nossa conversa hoje, mas a reforma tributária ela vai trazer muitas mudanças em questão de tributação. E isso vai afetar as empresas que não conseguem ter um controle lá de clientes, fornecedores, né? Então, de uma certa forma, vai refletir internamente, que depois reflete no trabalho dos funcionários, nas cobranças, né?
Às vezes a empresa está precisando de um caixa, começa a apertar uma pessoa para venda. Então, essa desorganização faz muito mal para a empresa. Então, no caso, o risco ele é geral, assim, se a gente for falar no risco, o risco é da empresa quebrar, de fato, se ela não cumprir essas regras, é isso mesmo. Exatamente, e isso acontece de verdade, né? E também não tem relação com o porte de empresa, né? A má administração, ela faz com que a empresa, muitas vezes, saia do mercado. Entendi perfeitamente. Um negócio que você falou no começo, que eu achei bem interessante, foi que, às vezes, o empreendedor ele enxerga isso como um custo, que, querendo ou não, de certa forma, seria um benefício para ele, porque se ele, teoricamente, ele contrata alguma empresa ou ele corre atrás de fazer essas políticas recomendadas e ideais, ele não vai sofrer com problemas trabalhistas, que muitas vezes o preço que ele paga ali por terceirização para a pessoa fazer, deixar a empresa dele, de certa forma, prevenida contra esses problemas trabalhistas, ele não vai ter que pagar. A questão é assim, Abel, tem um termo que o pessoal usa muito do compliance trabalhista, né? Que é na verdade, o que seria o compliance trabalhista? É você estar orientando o cliente, né, daquilo que ele tem como direito e obrigação. Então, hoje a gente sabe que existe a CLT, né, que é as leis trabalhistas. Entretanto, muito das leis estão vinculadas a dissídios e acordos coletivos que têm vínculos com os sindicatos, né? Os sindicatos passaram um tempo aí com pouca expressividade, né? Mas com a volta, né, desse governo de esquerda que apoia mais os sindicatos, eles voltaram a ganhar força, né, e estão cada vez mais atuantes, né? Algumas coisas ainda não existem, deixaram de ser obrigatórias, que é a contribuição sindical, assistencial, mas a gente vê até em televisão aí que existem alguns sindicatos que eles pegam e fazem uma tortura para o funcionário desistir, a pessoa tem que ir pessoalmente, assinar de próprio punho, pegar fila, então causa N problemas. Então, o que seria, né, voltando assim um pouco mais foco na tua pergunta, o que seria interessante para as empresas, né? Lógico, dentro da sua realidade, dentro da sua possibilidade. É ter uma orientação de um profissional para que esse profissional traga, né, ali no todo, né, a questão do dissídio coletivo, do acordo coletivo, do salário, se aquele sindicato, né, exige que seja pago cesta básica, alguma hora extra. Existem alguns setores, que nem um exemplo lá, o setor de transporte. Muitas vezes eles têm que ficar naquelas horas extras, porque o caminhão não consegue parar no tempo e tal. Então já tem lá algumas horas extras, né, obrigatórias a serem pagos de acordo com o cargo, se ele é motorista de caminhão de carreta, caminhão-truque, então tem umas variedades. Então, o que acontece? O empreendedor, Abel, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou deveria ser assim, ele entende do próprio negócio. Então, se uma pessoa vende sapatos e calçados de uma forma geral, esse é o foco dele, né? Ele tem a clientela, ele vai ter que analisar o mercado, a clientela, o estoque, o tipo de produto, o perfil do cliente que chega, né? Então, muda muito de cidade para cidade. Uma cidade de grande porte, que você está num shopping, você abre as portas, passa diversas pessoas. E essas pessoas que escolhem as lojas que resolvem entrar. Mas numa cidade de interior, que nós estamos, né, você tem um perfil de cliente. Então, não adianta você comprar uma coisa que não vende. Então, esse é o foco do empreendedor de uma forma geral. E aí ele deixa de lado essa obrigação aí secundária para ele, né, e negligencia, de repente, né, os cuidados com as obrigações que ele tem, né, no caso aqui das obrigações trabalhistas, né. E isso, um exemplo, num curto prazo pode até não refletir, mas no longo prazo aí, a gente já participei de algumas ações aí que deram R$1 milhão, entendeu? Mais recentemente, a gente está em andamento aí contestando uma ação de R$300 mil. Caraca. Devido a uma situação de um acidente ali do funcionário, mas daí ele pleiteando inúmeras coisas, além, tipo, danos materiais, dano estético, um monte de coisa lá e tal. O que foi o bom disso aí? A empresa, ela tinha esses documentos, ela conseguiu comprovar, né, que ela deu treinamento para o funcionário, que o funcionário estava devidamente orientado, né, que foi pago todas as situações, foi dada assessoria, houve acompanhamento médico do funcionário. Então, assim, muito do que foi pleiteado ali numa ação trabalhista foi derrubado com documentos. E essa é a questão que nós falamos, a questão da documentação. Da importância de guardar tudo documentado. Se a empresa tivesse pago, feito toda a assessoria, toda a questão para o funcionário, e não tivesse como comprovar, talvez ela tivesse um ônus muito grande. Então, nessa situação, o que acontece, né?
São situações que, assim, se a empresa deve alguma coisa, né, de repente ela deixou de pagar alguma coisa ali, ela vai ter que pagar, não tem como, né? Uma hora extra, de repente ela não pagou, uma verba rescisória que de repente não foi paga no prazo. Mas muito do que foi pleiteado além do que é direito do trabalhador, isso vai ser derrubado quando apresentar as documentações corretas. Né? Não, perfeitamente. Uma coisa assim, então, só para a gente entender, o empreendedor, a partir do momento que ele deixa essa, de certa forma, ele vai tentar ele mesmo resolver isso, proteger a empresa dele, ele vai acabar deixando o que ele é especialista, que é cuidar do negócio dele, que entender das particularidades. Foi basicamente isso que você quis dizer pra gente, né? Exatamente, Abel. O que acontece? Ninguém consegue atender 4, 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Né? Então, se você tem uma empresa, e dependendo do porte da sua empresa, vamos supor que você pega aí, voltamos aí na empresa de calçados que eu falei, vamos supor que você tem uma empresa de calçado com 4, 5 funcionários. Então, presume-se que você tem uma rotatividade grande de cliente, né, com um valor expressivo de faturamento, né, expressivo, né, para poder manter essa situação de 4 funcionários que já ganham razoavelmente bem e tal. Como que você, um exemplo, você empreendedor, conseguiria, né, administrar a tua empresa, cuidar da parte de vendas, acompanhar se estão batendo meta, ver se o estoque está correto, fazer compras, né, atender cliente e dar conta. Você está entendendo? Então, muita coisa, de fato. Ou você vai ter que ter alguém ali te ajudando, né? Você vai ter que ter um funcionário que consiga suprir ali a sua necessidade, né? Só que a gente sabe que um funcionário ele tem os custos e não é só o salário, né? Tem 13º, tem férias, tem fundo de garantia, tem hora extra. Ou você tem a particularidade de poder terceirizar esse serviço, entendeu? Contratar uma pessoa que possa te dar todas as orientações corretas para minimizar o teu risco. A gente sabe que hoje, infelizmente, nas questões trabalhistas, as pessoas entram com ações, né, mesmo com a reforma que teve da questão do trabalho, eles entram com ações pedindo valores muito maiores, entendeu? Então, dificilmente você vai ver uma ação de R$5.000, R$10.000. Todas elas são altas então, e são vêm com abordoadas. abordoado. 50 mil, 100 mil, 200 mil. E aí entra aquelas situações e pedidos na grande maioria das vezes, quando existe desvio de função, que a pessoa às vezes é contratada por uma situação e trabalha em outra e o salário não é compatível, então você ganha um valor X, e aquela outra função é 2x, eles pedem diferença de salário, isso aí tem reflexos em férias, 13º, um monte de coisa. Caraca. Horas extras, que muitas vezes, né, as pessoas alegam ter feito e a empresa não paga, algumas vezes foi feito, as outras não foram. Né? E isso traz com que, né, as ações elas comecem a inflar. Né? E às vezes também tem situações de empresas que têm vamos pensar uma empresa que seja o uso obrigatório de EPI. Não cumpriu. Tá? Aquele equipamento de proteção individual. Quando a empresa está numa situação dessa, ela tem que dar treinamento aos funcionários. Tá? Os treinamentos têm que ocorrer, até como o uso do EPI, toda aquela situação toda. Né? E esses treinamentos têm que ser feitos por uma empresa especializada de segurança do trabalho. O que acontece muitas vezes? A empresa não toma esses cuidados. Acontece um acidente de trabalho. Dentro desse acidente de trabalho, né, se a pessoa não vinha a óbito, mas ela pode acontecer de ter ali um membro, incapacidade parcial, perda de membro, incapacidade parcial, e isso tudo fica muito caro para a empresa. Você entendeu? Você imagine uma pessoa aí com seus 25 anos, que de repente ela ficou incapacitada para o trabalho, teve um problema de coluna, ficou lá de cadeira de roda, num tombo lá, uma expectativa de vida de 80 anos, 78 anos, que é no Brasil hoje, você tem que indenizar lá, né, sei lá, o salário daquela pessoa por 50 anos. Às vezes uma consultoria com um advogado especializado não sairia nem um terço disso, de certa forma. Não, é muito assim. Então, assim, o que você tem que analisar dentro de uma situação no todo, Biel? O que é custo e o que é investimento, tá? Algumas pessoas consideram uma boa assessoria, uma orientação técnica, né, aquela situação de você repassar conhecimento de pessoas que já estão no mercado, que já viveu experiência, considera isso aí um custo. E a gente sabe que necessariamente isso não é um custo. Dependendo da situação da empresa, isso é um investimento em que ela dilui. Por quê? Normalmente você contrata um profissional
e esse profissional não cobra um valor X de você, ele cobra um valor para poder te dar assessoria mensal, entendeu? Você dilui isso aí, você consegue encaixar na realidade da empresa e ter todo o respaldo depois aí numa eventualidade de ter um problema, mesmo porque esse profissional, ele provavelmente ele tem condições de orientar não só você, mas como aquele funcionário teu que de repente é responsável pelo setor, entendeu? Ah, não, tranquilo. Teria mais alguma coisa, Sérgio? Eu acho que esse tema foi tranquilo, foi só isso mesmo. Teria mais algum adendo? Ah, eu acho que é isso, Abel. Eu acho que, sim, os temas a gente nunca consegue, né, deixar eles E por completo, 100%, né? né? Então, sempre vai Surgir. ficar alguma coisa. Então, né, se tiver alguém com mais alguma dúvida específica aí quiser mandar para o canal, aí a gente pode trazer a resposta em cima da dúvida específica de cada pessoa. Certo, então. Você empreendedor que ficou até o final do vídeo aí, se puder se inscrever no canal e deixar o seu gostei para acompanhar, a gente vai estar trazendo mais conteúdos desse segmento, ou até mesmo de outros segmentos que possam vir a surgir. Como o próprio Sérgio falou, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você precisar de ajuda e não tiver um advogado de sua confiança, aí a Cristina Advocacia está disponível para te ajudar com problemas trabalhistas. Até o próximo vídeo.